Vamos falar sobre Donald Trump ainda? Continuamos na eleição mais importante, né? Um dos cargos mais importantes do mundo. E eu quero falar sobre imigração, começar a nossa entrevista com esse assunto. Com a vitória de Trump, 11 milhões de imigrantes entram na mira do Exército. O Vanderlei Preito Sobrinho contou no nosso site que o novo presidente dos Estados Unidos, o eleito Trump, promete intensificar as medidas contra imigrantes ilegais, tá? O que inclui a expansão do muro na fronteira com o México, o deslocamento do Exército e deportações em massa, com invasões a locais de trabalho. As propostas fazem parte dos planos do Trump que ele divulgou durante a campanha e que chegou a flertar com ideias racistas. No ano passado, ele disse que os migrantes estavam envenenando o sangue do nosso país. Palavras dele, tá? Em outubro, ele disse que imigrantes irregulares cometem assassinatos porque eles têm genes ruins. Bom, algumas frases aí do Trump. Vamos conversar com a professora de Direito Internacional, a Priscila Caneparo, que está conosco. Professora, prazer, bem-vinda, boa tarde. Os imigrantes, né, aqueles ilegais, aqueles que tentam de alguma maneira entrar nos Estados Unidos, tantos brasileiros já foram, né, e depois conseguiram de uma maneira ou outra se legalizar. Agora me parece que fica restrito àqueles que conseguem ou que vão para se casar, não é, com um cidadão norte-americano. Se não for assim, está difícil, né, para conseguir um visto de moradia de permanência lá no país, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Raquel. Eu acho que essa leitura do contexto migratório, ela é muito importante para a gente entender a posição dos Estados Unidos, não a posição apenas do Trump. Se a gente for pegar um retrospecto efetivamente do governo Biden, a gente vai ver que a Câmara ficou responsável pela fronteira sul dos Estados Unidos e ela foi taxada de quizar da fronteira. Ainda que a atuação dela tenha sido aquém do esperado por parcela da população estadunidense, a gente vai entender que existem políticas de contenção migratória, seja partido republicano, seja partido democrata que está no poder. É claro que a efusão, a fala do Trump, ela retroalimenta um xenofobismo, uma misoginia, uma questão efetivamente contrária aos migrantes, né? Mas dentro dessa premissa, o que eu vejo é que vão ser aprofundadas políticas já existentes, né? O ICE, esse contexto migratório do ICE, efetivamente vai ser dado mais poder, mas não é tão aquém daquilo que estava efetivado para o contexto migratório do governo democrata. O que eu vejo, sim, está morando nos Estados Unidos, Trump pode, de fato, aprofundar essas perspectivas para fazer uma repressão ainda mais profunda do que os democratas fizeram, mas não tão equidistante. Só que em relação aos vistos, aí a gente vai precisar analisar como vai se dar o relacionamento com cada estado. A gente sabe que a questão do visto é uma cortesia internacional. Então, o Trump pode sim dificultar, porque além de ser uma questão de cortesia internacional, é uma questão de soberania nacional que cabe a cada estado determinar. Se a gente for pegar, né, em tempos, enfim, de governo Bolsonaro, o Bolsonaro, né, enfim, quis retirar a obrigatoriedade do visto para estadunidense, para mexicano, para japonês, dentro dessa premissa, porque ele pode fazer isso. Aí, basicamente, a gente vai ter que analisar cada relacionamento pontual com os estados. Com certeza, uma perspectiva para países latinos, para países africanos, vai ser dificultada, sim, em relação em detrimento ao governo democrata. Mas o que é importante destacar é que, ainda que a percepção das pessoas seja que houve um abrandamento, uma facilitação para o migrante ilegal ficar dentro dos Estados Unidos nessa perspectiva de governo democrata, as políticas são muito parecidas. Apenas o Trump fala mais, ele é mais inclusivo e ele é mais discriminatório, obviamente, na fala. Priscila, boa tarde. Obrigado pela presença. Priscila, você acha que bem, um ponto que foi um ponto de briga muito frequente do Trump no primeiro mandato foi a questão da construção do muro, da ampliação do muro que separou os Estados Unidos do México, né? E brigou muito. O Congresso acabou não liberando os bilhões que ele queria para terminar a construção. E na campanha ele atacou muito o México, né? Ameaçou muito o México. Você acha que há uma chance desse muro voltar a ser construído, ser terminado, ser finalizado nessa gestão, uma vez que ele pode vir a conquistar a maioria na Câmara e no Senado?
Sakamoto, acredito que sim, tá? Eu acho que a gente tem que entender que o Senado ele não vai ser tão participativo nessa liberação de recurso. Quem é mais participativo é a Câmara mesmo. Se porventura ele tiver a maioria republicana, e nesse momento a maioria republicana é muito diferente do contexto de 2016, porque a maioria republicana hoje, que vai estar atrelada a esse parlamento, vai ser uma maioria trumpista e não apenas republicana, ele pode sim ter a sua implementação da agenda a partir da liberação dos valores que ele precisa para a construção do muro. E o que eu acho mais curioso, ainda que eu entenda essa contextualização, é a questão que os próprios migrantes que se encontram em território estadunidense, eles apoiam essa construção do muro. Né? Então, assim, em um primeiro momento pode ser chocante, mas em um segundo momento, se a gente aprofundar a análise quase que interpessoal dentro dessa comunidade imigrante dos Estados Unidos, eles se veem pertencentes aos Estados Unidos. Eles se veem como estadunidenses hoje. Então, eles entendem que a construção do muro é benéfica, não apenas para barrar mexicanos, eu acho super importante destacar, mas sim para barrar aquelas nacionalidades latinas, principalmente quem vem de Nicarágua, Honduras, El Salvador, que está em uma constante crise. E dentro dessa premissa, são os migrantes que vão retroalimentar, como retroalimentaram a eleição do Trump, a construção, a necessidade de barrar a entrada de mais migrantes, porque eles veem que esses migrantes podem colocar em risco a boa vida, os empregos, a qualidade de vida que hoje eles têm nos Estados Unidos. Então, é muito dicotômica essa questão, mas se a gente aprofundar um pouco a análise, é importante destacar esse ponto. E eu acho, só para fechar minha fala, a gente tem que pensar que quando o Trump fala em deportação em massa, ele está falando basicamente em algo que se chama crime internacional. Existe sim uma liberalidade para os estados fazer uma deportação, para fazer regras justamente migratórias e que vão contextualizar uma situação migratória irregular, mas cada caso deve ser analisado a partir de uma perspectiva individual, garantindo a ampla defesa ou contraditória todos os direitos ligados ao processo. Quando ele fala em deportação de massa, nós estamos basicamente objetificando as pessoas, estamos transformando essas pessoas em mercadorias e, basicamente, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma construção de uma retórica atrelada a um crime contra a humanidade. Então, deportação em massa é um crime internacional e é importantíssimo frisar esse ponto em relação à fala do Trump.